Olá, mentes curiosas, e bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje não vamos falar de um filósofo ou de um sociólogo, mas talvez do observador mais perspicaz da natureza humana que já existiu. Vamos confrontar o colosso. Vamos falar de William Shakespeare. Antes de começar, um breve comentário. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que vocês veem. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Nem sempre serão uma representação literal, mas um acompanhamento visual para que soltem a imaginação comigo. Espero de coração que aproveitem. A grande pergunta deste vídeo é simples, mas esmagadora. Por que ele? Mais de 400 anos se passaram e continuamos citando, adaptando e discutindo um dramaturgo de uma pequena cidade inglesa. Será apenas inércia cultural? Ou será que Shakespeare realmente desvendou algo fundamental sobre quem somos? Para entender seu legado, primeiro devemos separá-lo do mito. O Bardo de Avon não era um gênio solitário e místico. Era um homem de negócios, um ator e um dramaturgo incrivelmente pragmático que trabalhava em uma das indústrias mais competitivas e colaborativas de seu tempo, o teatro elisabetano. Nossa exploração será dividida em várias partes. Primeiro veremos o mundo que o criou. Depois analisaremos como ele usou a comédia para dissecar a sociedade. Mergulharemos na escuridão de suas grandes tragédias. Veremos sua análise do poder nas obras históricas. Em seguida, sua poesia. E finalmente, seu legado mais duradouro, a linguagem. Comecemos com o contexto. Shakespeare viveu na Inglaterra elisabetana, uma época de transição violenta e emocionante. Foi um período de virada entre o mundo medieval, dominado pela certeza religiosa, e o mundo moderno, que começava a descobrir a dúvida, a ciência e o indivíduo. O teatro naquela época não era um entretenimento de elite. Era um meio de comunicação de massas. O Globe Theatre era barulhento, cheirava mal e estava cheio de gente de todas as classes sociais, do chão às galerias. Shakespeare tinha que escrever para todos eles, simultaneamente. Este contexto é crucial. Suas obras não eram lidas em silêncio, eram experienciadas em público. Tinham que capturar a atenção de um aprendiz analfabeto e, ao mesmo tempo, oferecer complexidade filosófica para o nobre educado na corte. Essa tensão é o que gera seu gênio. Costuma-se debater sobre sua autoria, a ideia de que um homem sem educação universitária pudesse escrever isso. Mas isso ignora que sua educação foi o próprio teatro. Ele entendia o público, entendia o ritmo, a psicologia da multidão e, acima de tudo, o poder da palavra falada. Agora falemos das comédias. Muitas vezes as vemos como obras leves, anteriores à sua grande fase trágica. Mas isso é um erro. As comédias de Shakespeare são laboratórios para explorar a identidade e as normas sociais. Pensemos em Noite de Reis ou Como Gostais. Qual é o motor da trama? Quase sempre a confusão de identidade. Mulheres disfarçadas de homens, gêmeos idênticos, identidades roubadas. Shakespeare pega a estrutura social, especialmente o gênero, e a sacode até que vejamos o quão frágil ela é. Nessas obras, as florestas como a de Arden tornam-se espaços mágicos fora da lei da cidade. São lugares onde as hierarquias se invertem, os tolos são sábios e os nobres agem como tolos. É um espaço de possibilidade onde a identidade pode ser renegociada. E depois há o amor. O amor em suas comédias nunca é simples. É caótico e irracional, muitas vezes cruel. Em Sonho de uma Noite de Verão, o amor é literalmente uma poção mágica que te faz amar a primeira criatura que você vê, seja um nobre ou um asno. É uma crítica feroz ao ideal romântico. Shakespeare usa o riso como um bisturi. Rimos de Malvolio, o puritano presunçoso em Noite de Reis, mas sua humilhação no final é brutal. A comédia nos permite criticar o poder, a hipocrisia e a rigidez social de uma maneira que a tragédia não pode. Mesmo em suas primeiras comédias, vemos o tema central de sua obra, a tensão entre o que somos por dentro e o papel que a sociedade nos obriga a desempenhar por fora. Essa ideia explodirá por completo em suas tragédias. Então chegamos ao coração da escuridão. As grandes tragédias. Hamlet, Othello, Macbeth, Ray Lear. Essas obras são, em essência, o nascimento da psicologia moderna na literatura. Comecemos por Hamlet. Hamlet não é apenas um príncipe vingativo. É a invenção da consciência moderna. É o primeiro personagem que vemos pensar sobre pensar. Seu ser ou não ser não é apenas uma pergunta sobre o suicídio, é uma pergunta sobre o valor da própria ação em um mundo corrupto. A tragédia de Hamlet é a paralisia por análise. Ele vê a podridão no estado da Dinamarca, mas sua própria mente é um labirinto do qual não consegue escapar. Shakespeare cria aqui a paisagem interior, a ideia de que o conflito mais importante não é o das espadas, mas o que ocorre dentro do crânio. Depois temos Otelo.
Esta não é uma tragédia do destino, é uma tragédia da manipulação. É uma análise aterrorizante de como a linguagem, nas mãos de Iago, pode ser usada como um veneno para destruir a confiança, o amor e a verdade. É uma obra sobre a desinformação e suas consequências letais. Iago é talvez seu vilão mais aterrorizante porque sua maldade é imotivada. Ele destrói pelo prazer de destruir. Em Otelo, Shakespeare também confronta diretamente o racismo, a alteridade e a fragilidade da reputação masculina em uma sociedade patriarcal. Passemos para Macbeth. Esta é uma obra sobre a ambição. É uma descida claustrofóbica à loucura? Shakespeare nos mostra como um único ato de violência, motivado por uma profecia, pode desvendar a própria realidade. O sangue nas mãos de Lady Macbeth não é real, é psicológico. Em Macbeth, a ordem natural se quebra. Cavalos se devoram, corujas caçam de dia. Shakespeare usa a natureza para refletir o caos moral e político. A obra pergunta: somos peões do destino, as bruxas, ou somos responsáveis por nossas escolhas? Finalmente, Rei Lear. Esta é talvez a obra mais desoladora. É Shakespeare olhando para o abismo da velhice, da ingratidão filial e da loucura. Quando Lear, despojado de tudo, se encontra na tempestade, ele percebe a injustiça fundamental do mundo. É a redução do homem à sua essência mais vulnerável? A tragédia de Lear é que ele aprende a empatia tarde demais. Só quando se torna um ninguém ele consegue ver o sofrimento dos outros. É uma obra que questiona a justiça divina e não oferece respostas fáceis. É profundamente existencial. Nessas 4 tragédias, Shakespeare estabelece o mapa da condição humana moderna. A dúvida, Hamlet; o ciúme, Otelo; a ambição, Macbeth; e o vazio existencial, Lear. E ele faz isso não com filosofia abstrata, mas com personagens de carne e osso. Mas Shakespeare não estava apenas interessado no indivíduo. Ele estava profundamente preocupado com a política e o poder. Isso nos leva às suas obras históricas como Ricardo III, Henrique IV e Henrique VII. Essas obras não são lições de história, são manuais de Realpolitik. São a versão elisabetana de O Príncipe de Maquiavel. Shakespeare disseca a natureza da liderança. O que faz um bom rei? A piedade ou a astúcia? A força ou a legitimidade? Tomemos Ricardo III. É a encarnação da tirania maquiavélica. É carismático, inteligente e completamente amoral. Ele se dirige ao público, nos faz seus cúmplices em sua ascensão ao poder, demonstrando como a vilania pode ser sedutora. Por outro lado, Henrique V é um estudo sobre a liderança carismática. Seu famoso discurso do Dia de São Crispim é uma obra-prima de propaganda. É a invenção do patriotismo moderno, a ideia de nós poucos, nós felizes poucos, nós uma irmandade. Mas Shakespeare é inteligente demais para apresentar um herói simples. Mesmo em Henrique V, ele nos mostra o custo dessa glória. O massacre de prisioneiros, a manipulação política. Ele nos obriga a perguntar: é um herói ou um criminoso de guerra glorificado? E não podemos esquecer Falstaff, um de seus personagens mais grandiosos. Falstaff, o companheiro de farra do jovem príncipe Hal em Henrique IV, ele representa a vida, o caos, a desordem e a humanidade em contraposição ao frio cálculo do poder estatal. O momento em que o príncipe Hal se torna o rei Henrique V e rejeita publicamente Falstaff, não te conheço, velho, é um dos mais dolorosos de toda a sua obra. É o momento em que a política e a ambição assassinam a amizade. O fim da inocência. Em suas obras romanas, como Júlio César e Antônio e Cleópatra, ele aplica a mesma lente. Júlio César é um estudo brilhante sobre a retórica. Vemos como o discurso de Bruto, lógico e racional, é varrido pelo discurso emocional e populista de Marco Antônio. É uma lição sobre a psicologia de massas. Em Antônio e Cleópatra, ele contrasta o dever romano, Otávio, com a paixão egípcia, Cleópatra. É o velho mundo da estrutura contra o novo mundo do desejo e do caos. É uma obra sobre como o poder e o amor podem consumir-se mutuamente. O que Shakespeare nos mostra em todas essas obras é que a política não é um sistema abstrato. É o resultado de paixões humanas muito concretas: a ambição, o medo, a lealdade e a traição. O poder corrompe, mas a fraqueza também pode fazê-lo. E então temos o poeta. Shakespeare não escreveu apenas peças de teatro. Ele escreveu 154 sonetos, poemas líricos que mudaram a forma como pensamos sobre o amor, o tempo e a beleza. Os sonetos da época costumavam ser idealizações petrarquistas, onde a amada era um anjo intocável. Shakespeare quebra isso. Seus sonetos são dirigidos a um jovem justo e a uma dama sombria, Dark Lady. São poemas cheios de desejo, ciúme, obsessão e honestidade brutal. Ele subverte as convenções.
O famoso soneto 130, Os olhos da minha amada não são nada como o sol, é uma paródia da poesia romântica. Ele diz: minha amada é real, não é uma deusa, e a amo precisamente por isso. É um realismo radical. Mas o grande tema dos sonetos é o tempo. O tempo é o inimigo, o devorador que destrói a beleza. Shakespeare vê duas formas de lutar contra o tempo: a procriação, ter filhos, e a arte. Seus poemas são uma promessa de imortalidade. Quando ele escreve enquanto homens puderem respirar ou olhos puderem ver, isso viverá e isso te dará vida, não é apenas arrogância. É uma declaração sobre o poder da linguagem para preservar a vida além da morte, e ele tinha razão. Continuamos aqui lendo suas palavras. Essa obsessão com a linguagem nos leva ao seu maior legado. Se tivéssemos que escolher uma única coisa que Shakespeare fez, foi inventar a linguagem que usamos para descrever nossa própria vida interior. As pessoas frequentemente dizem que Shakespeare introduziu milhares de palavras ao inglês. É verdade, palavras como eyeball, globo ocular, swagger, ostentar, vangloriar-se ou lonely, solitário. Mas seu gênio não foi apenas inventar palavras, foi inventar formas de falar. Ele dominou o pentâmetro jâmbico, o ritmo de 5 tempos, dadum, 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 dadum. Este ritmo imita o batimento cardíaco humano e a cadência natural da fala inglesa. Ele fez com que seus versos fossem memoráveis e ao mesmo tempo profundamente naturais. Mas depois ele quebrou suas próprias regras. Quando um personagem está louco ou emocionalmente quebrado, como Lear na Tempestade, o pentâmetro se quebra. A linguagem se rompe junto com a mente do personagem. Shakespeare usa a forma da linguagem para mostrar o conteúdo da psique. Antes de Shakespeare, os personagens frequentemente declaravam seus sentimentos. Estou triste. Estou zangado. Os personagens de Shakespeare mostram seus sentimentos através de metáforas complexas. Não dizem estou deprimido, dizem que esta carne sólida se derretesse, degelasse e se resolvesse em orvalho. Ele nos deu o solilóquio moderno. O momento em que um personagem fica sozinho no palco e expressa seus pensamentos em voz alta. Isso não é apenas para que o público saiba o plano. É um personagem lutando consigo mesmo, debatendo, racionalizando. É o som de uma mente trabalhando. Pensem nisso. Frases como o coração na manga, quebrar o gelo, nem tudo que reluz é ouro, um mar de problemas, amor cego. Estas não são apenas frases. São as ferramentas conceituais que usamos para construir nossa realidade emocional. Ele as forjou. O crítico Harold Bloom chegou a dizer que Shakespeare inventou o humano. Isso é um exagero, claro. Mas o que Bloom queria dizer é que Shakespeare inventou a forma como nos representamos a nós mesmos como humanos. Ele nos deu o vocabulário da autoconsciência. Seus personagens são livres. Ao contrário dos personagens da tragédia grega presos ao destino, os personagens de Shakespeare tomam decisões. Suas tragédias são quase sempre o resultado de um defeito de caráter, um erro fatal, não de um Deus zangado. Isso é uma mudança radical na consciência humana. Até mesmo suas obras mais fantásticas, como A Tempestade, sua última obra, são sobre isso. Próspero, o mago, é um diretor de cena, um dramaturgo. No final, ele quebra seu bastão, renuncia à sua magia, sua arte, e pede ao público que o liberte com seus aplausos. É a confissão definitiva do poder e dos limites da arte. E assim, chegamos ao legado. Por que Shakespeare sobrevive? Não é apenas porque está no currículo escolar. É porque cada geração encontra nele algo novo. Ele é infinitamente adaptável. O diretor japonês Akira Kurosawa viu em Macbeth uma história de samurais e a transformou em Trono Manchado de Sangue. Viu em Rei Lear um drama feudal e criou Han. As estruturas de poder e as falhas humanas eram universais. Vimos Romeu e Julieta como um musical de gangues em Amor Sublime Amor, West Side Story. Vimos Hamlet como uma história corporativa em O Rei Leão. Vimos A Megera Domada como uma comédia romântica de ensino médio em 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Mas seu legado não está livre de críticas. E é importante que assim seja. As críticas feministas apontam o tratamento brutal de personagens como Ofélia ou Lady Macbeth, que são punidas por seu poder ou sua loucura. Suas obras são um produto de um patriarcado? Críticos pós-coloniais analisam Otelo e A Tempestade, com o personagem de Caliban, como representações problemáticas de raça e colonialismo. Shakespeare, embora visionário, continuava sendo um homem de seu tempo, com seus preconceitos. Mas aqui está a genialidade. As obras são tão ricas e ambíguas que permitem essas críticas. Há humanidade suficiente em Shylock, o agiota judeu em O Mercador de Veneza, para que seu monólogo "Um judeu não tem olhos"
possa ser usado para criticar o antissemitismo da própria obra, Shakespeare não nos dá respostas. Ele nos dá perguntas melhores. Suas obras não são morais, são espelhos. Um espelho que reflete não apenas a sociedade elizabetana, mas também a nossa. Quando olhamos para Hamlet, não vemos um príncipe dinamarquês, vemos-nos a nós mesmos, paralisados pela incerteza. Seu verdadeiro legado é a ambiguidade. A capacidade de sustentar duas ideias opostas na mente ao mesmo tempo é o justo é sujo e sujo é justo. Ele nos ensina que os heróis têm defeitos e os vilões têm motivos. Freud usou Hamlet para definir o complexo de Édipo. Marxistas analisam a luta de classes em Coriolano. Políticos citam Henrique Kent. Cada ramo do pensamento humano pode encontrar suas raízes ou sua antítese em Shakespeare. Então, qual é a condição humana segundo Shakespeare? É caótica, é contraditória. Estamos presos entre nosso intelecto angelical e nossos apetites animais. Somos capazes da poesia mais bela e da crueldade mais abjeta. E muitas vezes ao mesmo tempo. Ele nos mostra que a vida não é uma narrativa ordenada. É, como diz Macbeth no final, um conto narrado por um idiota cheio de som e fúria que nada significa. E no entanto, o ato de contar esse conto, de colocar palavras nele, é o que nos dá significado. No final, o legado de Shakespeare não é um conjunto de obras. É uma ferramenta para viver. Ele nos ensinou que nossos sentimentos mais profundos, nossa ambição, nossos ciúmes, nosso amor e nosso desespero não são isolados, são universais. Ele nos deu a linguagem para nomear nossa própria confusão. Somos, como ele disse, da mesma substância de que são feitos os sonhos. Ler Shakespeare, ou melhor, assistir Shakespeare, é um ato de autodescoberta. É encontrar as palavras para o caos que carregamos dentro. Obrigado por me acompanhar nesta análise tão profunda. Foi uma honra explorar essas ideias com vocês. Se esta jornada lhe pareceu valiosa, considere se inscrever para mais análises das ideias que nos definem. E agora lhe pergunto, qual é a obra de Shakespeare que mais te impactou? Deixe nos comentários. Ah, você ainda está aqui? Excelente. Frequentemente me perguntam, por onde começar com Shakespeare? Não comece por Rei Lear. Comece pela ação. Macbeth é curta, rápida e sangrenta como um filme de ação moderno. Ou Romeu e Julieta, que continua sendo a história de amor adolescente mais visceral. E uma dica de ouro: não o leia em silêncio como um romance. Suas obras foram escritas para serem vistas e ouvidas. Procure uma boa produção de áudio, ou melhor, assista a um filme. A versão de Hamlet de Kenneth Branagh ou Macbeth de 2015 com Michael Fassbender. A linguagem ganha vida quando é atuada. Voltando às comédias por um segundo. A estrutura da comédia em Shakespeare é fascinante. Ao contrário da tragédia, que começa em ordem e termina em caos, a comédia começa em caos, identidades confusas, leis injustas e termina em ordem. Geralmente um casamento. Ou vários. Mas mesmo seus finais felizes são ambíguos. Em O Mercador de Veneza, todos estão felizes, exceto Shylock, que é destruído. Em Noite de Reis, Malvolio sai jurando vingança. Shakespeare sabe que não existe um final feliz para todos. Falemos de seus personagens femininos. São extraordinariamente complexos para sua época. Não são apenas interesses amorosos. Rosalinda, em Como Gostais, é mais inteligente e capaz do que qualquer homem na obra. Cleópatra é uma líder política e uma figura trágica de poder imenso. Claro, também tem Julieta, que muitas vezes é mal interpretada como uma simples apaixonada. Julieta é incrivelmente proativa. É ela quem propõe casamento. É ela quem idealiza o plano com o frade. É uma força da natureza em um mundo que tenta controlá-la. Em Lady Macbeth, ela não é simplesmente malvada. É uma mulher presa em um sistema que não lhe permite governar, então ela canaliza sua ambição através de seu marido. Sua famosa cena de "desprende-me do meu sexo" é um grito de frustração contra as limitações de seu gênero. A universalidade de Shakespeare também vem de sua capacidade de misturar o alto e o baixo. Suas obras saltam sem esforço da poesia filosófica mais elevada, Hamlet, ao humor mais vulgar, o porteiro em Macbeth, na mesma cena. Isso é o que o poeta romântico Coleridge chamou de sua visão de miríades. Shakespeare não tinha um estilo, ele tinha todos os estilos. Podia escrever como um rei, um soldado, um filósofo, uma enfermeira ou um tolo, e fazia com que cada um soasse autêntico. Pensemos em seus vilões. Ao contrário dos vilões de melodrama, os vilões de Shakespeare são frequentemente os personagens mais carismáticos. Iago, Ricardo III, Edmundo em Rei Lear são inteligentes, eloquentes e muitas vezes têm argumentos que são inquietantemente persuasivos. Isso ocorre porque Shakespeare entende que a maldade raramente se vê como tal. A maldade se justifica. Ricardo III se sente justificado por sua deformidade. Iago por sua inveja profissional.
Edmundo por sua condição de bastardo. Ele nos mostra a psicologia da vilania. Mesmo em sua última fase, os romances ou tragicomédias como Conto de Inverno ou Cimbelino, ele continua inovando. Essas obras tratam de redenção, perdão e tempo perdido. São contos de fadas para adultos, onde estátuas ganham vida e famílias perdidas se reúnem depois de décadas. É como se depois de descer ao inferno com Lear, Shakespeare precisasse encontrar uma maneira de sair. Essas últimas obras sugerem que, embora o sofrimento seja inevitável, a graça e a reconciliação são possíveis, embora frequentemente pareçam mágicas. Esse alcance é o que o torna inesgotável. Você pode passar uma vida inteira estudando Shakespeare e sentir que mal arranhou a superfície. Cada obra é um mundo, cada solilóquio é um abismo. Ele é o dramaturgo da empatia. Ele te obriga a se colocar na pele do rei, do assassino, do amante e do tolo. Ele te faz entender por dentro por que as pessoas fazem o que fazem. E nesse ato de entender, nos tornamos um pouco mais humanos. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que Shakespeare é chato, ou irrelevante, ou muito difícil, lembre-se disso. Você não está lendo um autor morto. Você está carregando um programa de software que descreve o sistema operacional da consciência humana. Ele nos deu as palavras para nossa confusão, a forma de nossa ambição e o mapa de nossos corações. Não é que ele seja relevante para nós, é que nós continuamos sendo relevantes para ele. Suas perguntas continuam sendo as nossas. Em resumo, a condição humana, segundo o bardo, é uma irmandade lutando na escuridão, um conto cheio de som e fúria e uma coisa feita de sonhos. E o fato de podermos sustentar todas essas ideias ao mesmo tempo é seu presente final. Obrigado novamente pelo seu tempo e sua curiosidade. Foi um verdadeiro prazer. Até a próxima. E se você é apaixonado por literatura que define eras, dê uma olhada em nosso vídeo sobre Dom Quixote e a invenção do romance moderno. O link está na descrição. Não se esqueça de comentar. Nos vemos!